Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Aqui missionário Vinícius Silva, com mais um vídeo. Eu estava aqui agora, nesse minuto, respondendo os e-mails de hoje, né? Alguns e-mails pedindo oração. Em um desses e-mails, a, a moça ou a mulher, não sei, ela pediu oração para a família porque a avó dela morreu. Me parece que foi essa madrugada ou noite passada. E se levantou uma dúvida lá no meio da família, porque ela falou que todos são cristãos. E alguns falavam que era melhor cremar, outros que era melhor enterrar. E até por motivos financeiros, acho que cremar é mais barato. E ela veio me perguntar se a Bíblia fala alguma coisa sobre isso. Aí o que eu respondi a ela é o que eu vou dizer aqui agora, né, que eu vi que era bom fazer um vídeo assim, uma vez que eu não tenho nenhum vídeo falando sobre isso. Mas a Bíblia dá indícios, sim, do que um cristão, veja bem, um cristão deve fazer com seu familiar ou com você mesmo quando você morrer, algum familiar morrer. Então vamos lá. A cremação, ela sempre existiu no período antigo, né? Lá na Grécia, em Roma, já existia a cremação, tanto as duas coisas, tanto o enterro como a cremação. Mas se era na Grécia e em Roma, nós vamos falar aqui especificamente para os cristãos. Então, nós encontramos aqui algumas coisas, eu anotei rápido aqui, em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 42, porque eu nunca digo o que eu acho. Quem me conhece sabe disso. O que eu acho não importa para ninguém. O cristão ele tem que se basear somente nas escrituras sagradas, somente na Bíblia, na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Nunca na palavra de pastor, de padre, de líder religioso, de qualquer pessoa. Nós somos de Jesus e é a ele que nós temos que ouvir, a sua palavra. Então, 1 Coríntios 15, 42, no Novo Testamento, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então a Bíblia diz aqui, ó, pois assim também é na ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo. Ora, se vai haver ressurreição dos mortos, para haver ressurreição tem que ter um corpo. Se você cremar esse corpo desaparece. Veja que ali no Vale de Ossos Secos, quando Deus manda profetizar, o corpo ele está destruído, mas os ossos estão lá. O problema da cremação que crema também os ossos, não somente o corpo. Nós temos uma única passagem na Bíblia que fala alguma coisa relacionada a queimar os corpos. Acho que é em. Eu anotei aqui, mas perdi, mas é Samuel, me parece. É de Samuel, que colocaram fogo nos corpos lá dos inimigos que morreram, mas deixaram os ossos. Ou seja, somente o corpo pegou fogo, foi destruído pelo fogo, mas os ossos ficaram. Numa cremação, os ossos também desaparecem. Vamos lá em 1 Coríntios 6,19, diz assim, que o corpo é o templo de Deus. Diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a palavra de Deus manda a gente ter cuidado com o nosso corpo durante a vida, durante a nossa caminhada. Então, nós vemos que o corpo tem uma importância, porque é o templo do Santo Espírito de Deus. Então, eu não acho legal a pessoa destruir totalmente seu corpo depois da morte. Ah, mas ele vai ser destruído pelos vermes. Sim, mas os ossos vão ficar e ele vai ressuscitar. E agora, o mais importante, lá em Gênesis 23, nos conta a Bíblia, nos descreve que Abraão, quando Sara morreu, ele comprou um campo somente para enterrar Sara. Então você veja que o enterro já é uma tradição desde Abraão, e nós somos filhos de Abraão.
de se enterrar a pessoa, não de cremar. Na cultura judaica, na cultura cristã, os gregos, os romanos, a cultura dos povos é problema deles. Eu estou falando aqui para cristãos. E Gênesis 2 descreve que Abraão comprou esse campo para enterrar Sara. Lá em Deuteronômio 34, 5 e 6, a Bíblia diz que Deus sepultou Moisés em um vale na terra de Moabe. Então, o próprio Deus, ele não cremou Moisés, ele sepultou. Então, nós temos o exemplo do próprio Deus sepultando, enterrando. Quando a gente fala em enterrar, tem muita gente que é enterrada em gaveta, né? Não é propriamente embaixo da terra. E Abraão, que é o pai da fé, também comprou um campo para sepultar Sara. O próprio Senhor Jesus foi sepultado e não cremado. Né? Se dependesse dos romanos e dos judeus na época, Jesus seria cremado para desaparecer até os ossos, mas Deus não permitiu. Então Jesus foi sepultado. E o que eu acho mais principal, nós vemos aqui em Gênesis 3,19, diz assim, olha, no suor do rosto, quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos, Deus diz, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. O homem foi formado do pó da terra e ele tem que voltar para o pó da terra. Mas a cremação ele volta, não. A pessoa quando é cremada, ela não vira pó, ela vira cinza. O que resta do ser humano numa cremação são cinzas, e não pó. Ela se torna pó quando ela é enterrada e passa pela morte natural, ou seja, ela vai ser comida pelos bichos e volta a ser pó. E Eclesiastes 12:7 é muito importante esse versículo que diz: então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Então, Deus é bem claro em Eclesiastes, olha, isso ele está falando aos santos, né? Os santos, quando morrem, o espírito volta para Deus, porque nós viemos de Deus, mas o nosso corpo foi formado do pó da terra, e não das cinzas da cremação. Então, pelo que eu vejo aqui, o cristão não deve ser cremado, avisa a sua família, né? E o cristão ele tem que ser enterrado. É o natural, é o que Abraão fez com a esposa. Todos os patriarcas de Israel estão em algum túmulo lá em Israel, inclusive o rei Davi. O próprio Deus ele enterrou, sepultou Moisés. O próprio Senhor Jesus foi sepultado, não foi destruído pelo fogo. Nas culturas egípcias antigas, eles cremavam porque eles diziam que o fogo iria purificar os pecados dos seres humanos, né? Mas nós sabemos que o que purifica os nossos pecados não é o fogo, é o Senhor Jesus Cristo. Fogo não purifica pecado de ninguém. Fogo mata. O que purifica é você entregar sua vida a Jesus Cristo. Só Jesus pode tirar a semente da corrupção e purificar o nosso corpo. Portanto, por todos os indícios que eu leio na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, não, o cristão, o filho de Deus, o seguidor de Cristo, o evangélico, o católico que se declara cristão, não deve ser cremado. Porque se você for cremado, tanto seu corpo como seus ossos vão se transformar em cinza e não em pó. Tá bom? E a Bíblia é bem clara, tanto em Gênesis como em Eclesiastes, que o nosso corpo tem que voltar para o pó. Porque do pó nós viemos. Nós fomos formados do pó. Né? No caso das mulheres, elas foram formadas da carne de Adão. Né? Já o homem não, o homem foi formado do pó. E nós viemos do pó, para o pó nós vamos retornar. Tá bom, pessoal? Foi isso que eu respondi a ela. Eu disse, olha, conversa com a sua família. Eu citei esses dois versículos de Eclesiastes e de Gênesis, que é o que eu me lembrei na hora. Que Deus, ele diz que o espírito daquele que é de Deus... Eu perguntei se a avó dela era cristã. Aliás, eu perguntei não, ela já disse, né? Que a família toda era cristã. Então, provavelmente, o espírito da avó voltou para Deus,
depois de lá ela veio, mas o corpo deveria naturalmente ir se decompondo até voltar a virar pó. Tudo de uma maneira natural, e não de uma maneira forçada, que é a cremação. Tá bom, pessoal? Então, evite, se você puder, a cremação. Se você está em algum país aí, como na Índia ou qualquer um outro, que a cremação é cultural, faz parte da cultura, avise onde você mora, família, que você não quer ser cremado. Tá bom? Pode ser que tenha igrejas e pastores que vão discordar, mas eu te apresentei, como sempre faço, versículos bíblicos. Aí você escolhe se ficar com achismo do líder, do pastor, ou do padre, ou da religião, ou com a Bíblia Sagrada. Aí é com você. Eu sempre ficarei com as Escrituras. Tá bom? Então é isso aí. Não deixa de deixar um like não, te peço por gentileza. E se puder, se torne membro do canal, R$ 4,99 por mês. Menos que uma coxinha velha no botequim. Mas você me ajuda, tá bom? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe muito e que demore muitos e muitos anos para você ter que pensar nisso. Deus abençoe a todos, vou nessa.